Olá, essa é uma videoaula ensinando a utilizar o arquivo padrão ABNT da Unemat. Bem, o objetivo dessa aula é ensinar o aluno como trabalhar com o Word para manipular esse arquivo de forma que fique mais prático para ele fazer o TCC, sem se preocupar tanto com a parte técnica da formatação. Esse arquivo traz tudo pré-configurado, então o aluno só precisa se dar ao trabalho de fazer realmente o trabalho, e as formatações serão todas praticamente automáticas. Então, assim, não estarei ensinando a fazer uma formatação, mas sim utilizar estilos específicos e outros tópicos mais que estão citados aqui nesse arquivo que você pode ver na tela. Inicialmente, vamos fazer o download do arquivo, que é extremamente simples. Ele está nesse link por enquanto, que é o ABNT Unemat 2014, que eu coloquei no meu Dropbox pessoal. Você pode baixar o arquivo em qualquer lugar. Esse arquivo tem o padrão ABNT e também tem uma outra coisa, que é um padrão ABNT do referencial teórico, que não vem por padrão no Word. Depois eu vou ensinar como colocar esse arquivo dentro da sua máquina para funcionar. Você vai fazer esse procedimento uma vez só, e daí vai ficar mais fácil para fazer o referencial teórico automático também. Importar os arquivos de configuração. Bem, os arquivos de configuração, o arquivo, na verdade, é um arquivo que faz com que o seu Word gere o seu referencial teórico com o padrão da ABNT. Caso contrário, você precisa fazer esse processo manualmente e é bem trabalhoso. Então, para ficar 100% certo, sem perigo de você esquecer alguma coisa, você precisa desse segundo arquivo, que está lá dentro do ABNT Unemat, aqui, ó, zipado. Esse ABNT autor.xml. Como você vai colocar ele no lugar certo? Da seguinte maneira: você abre seu Explorer, e no Explorer você vai no disco C, e manda localizar exatamente essa palavra, ISO 690.xls. Por que esse arquivo? Esse arquivo é um arquivo padrão, e dependendo da versão do Office, ele está em uma pasta ou em outra. Então, do Office 2010 para baixo, esse arquivo vai estar nos arquivos de programas. Já no Office 2013, esse arquivo vai estar dentro de uma pasta específica do usuário, que muda de usuário para usuário. Então eu não posso informar para você só o caminho de onde esse arquivo vai estar. Eu pego e mando localizá-lo, e nós vamos importar o nosso outro arquivo para o mesmo lugar onde esse estiver. Então, ok. Vamos continuar aqui. Ele localizou, terminou a busca, encontrou várias localidades no meu computador onde tem esse arquivo. Se você tem o Office da versão 2010 para baixo, você vai ver aqui provavelmente só essas duas buscas. C, arquivos de programas, Microsoft Office. Daí aqui vai ter o Office, a versão que você usa, talvez 13, se eu não me engano 13 é o 2010. E, enfim, a versão do Office. Mas você não precisa se importar com esse caminho. Localizando o arquivo, sabendo que está em arquivos de programas, por exemplo, você clica com o botão direito em cima do arquivo e vai aqui, ó, em abrir local do arquivo. E aqui estarão um grupo de arquivos. O que você vai fazer? Eu vou pegar esse meu arquivo ABNT aqui e vou copiar ele exatamente aqui dentro. Clico com o botão direito, mando copiar. E aqui eu clico com o botão direito e mando colar. Dependendo da versão do Windows, ele dá uma mensagem de confirmação ou não. Mas enfim, é só clicar em OK. Ele importou ali para dentro. Para quem usa o Office 2013, o local de onde está esse arquivo é outro. Deixa ele fazer a busca novamente. O local do arquivo fica numa pasta home, que fica dentro da pasta de cada usuário. Então cada computador vai ter um local diferente, mas com um caminho semelhante.
fica assim, ó, C, usuário, daí o seu nome, ou o nome do computador, appdata, enfim. Se você identificar uma pasta com um arquivo com um nome semelhante a esse daqui, pode mandar abrir o local do arquivo, clicando com o botão direito novamente, abrir o local do arquivo, e fazendo o mesmo procedimento. Como você pode ver, para mim, o arquivo já estava aqui dentro. Vou copiar lá o arquivo, autor, mandei substituir, pronto. Fazendo isso, vai estar pronto o seu Office com a ABNT para o nosso referencial teórico. Isso daqui é uma coisa um pouco chata de fazer, mas você só faz uma vez. A partir desse ponto você não precisa mais fazer para nenhum outro arquivo que você for criar, nem nada. É só essa de salvar o modelo e de importar o arquivo de modelo de referencial teórico, você só faz uma vez na vida e pronto. Se você formatar o computador, novamente você vai precisar fazer. Mas enfim, o que isso criou? Criou aqui nas referências, ó, nosso padrão ABNT, com a NBR que está em vigência, a 6023 de 2002, certo? Esse arquivo já está configurado utilizando essa nomenclatura da ABNT, ok? Bem, continuando. Primeira coisa, vamos salvar o arquivo como um modelo padrão do Word. Para que essa operação? Para você poder sempre criar um novo arquivo sem precisar abrir um arquivo antigo. Você cria baseado em um modelo já do Word. Isso funciona, eu acredito que do Word 2007 para frente, todos os próximos Words vão funcionar. Você vai primeiro abrir o arquivo, como eu acabei de fazer, né? E vai mandar salvar o arquivo como em algum outro lugar específico. Por exemplo, eu vou colocar na minha área de trabalho. Dependendo da versão do Office que você utiliza, você não vai ter uma tela exatamente igual essa. Mas é só mandar salvar como em algum lugar qualquer. Aqui que vem o que você vai fazer. Ó. Você, em tipo de documento, você seleciona modelo do Word. Certo? Ele já vai selecionar automaticamente lá o disco, documentos, modelos, ele já vai para a pasta certa. Você deixa o nome, padrão Nemat, ou o nome que você quiser colocar, e manda salvar. Ele vai perguntar que o documento será atualizado para o formato de arquivo mais recente. Não perguntar novamente, ou marca ou desmarca, indiferente. Clique em OK e pronto. Agora o nosso arquivo está salvo como um modelo. Você pode fechar o arquivo e mandar abrir um arquivo qualquer do Microsoft Word. Olha só, aqui na janela de abrir, de criar um novo arquivo, você tem aqui o pessoal. O pessoal tem o padrão ABNT ou Nemat. Se você quiser colocar ele em destaque aqui, para ele ficar logo do lado do documento em branco, você clica nessa setinha aqui, ó, fixar na lista. E é o que acontece, ele aparece aqui, ó, padrão ABNT ou Nemat. A partir do momento que você clicar, ele vai criar lá documento 1 como um arquivo em branco, só que na verdade já é um arquivo pré-configurado, certo? Bem, vamos continuar agora com a aula, deixa eu ver qual que é o próximo tópico. Então, beleza, agora eu vou começar a apresentar o nosso arquivo de uma maneira simples, na verdade, ele não é um arquivo complexo, é um arquivo simples, na verdade o objetivo dele é facilitar a sua vida, né? Então deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui, para você ver. Ele vai ter sempre a capa, a contracapa, você só vai precisar editar o nome ali, certo? Você vai precisar editar o nome, coloca ali o seu nome, o título do seu trabalho. Enfim, não vou ficar editando tudo, vou deixar assim como está. E o subtítulo, ok? E aí por diante, na contracapa você faz o mesmo procedimento, local, você substitui por Sinop, por exemplo, o ano e o semestre que você fez trabalho. Daí você tem, primeiramente, a lista de tabelas, depois a lista de equações, a lista de figuras, abreviaturas. Esses textos que estão inseridos aqui são ou modelos
por exemplo, aqui, um modelo de figura, como um exemplo, você não precisa deletar, ou informações adicionais que serão de utilidade para você entender o que você vai usar, o que você vai preencher aqui, informações úteis para como trabalhar com o arquivo, certo? Dados de identificação, sumário, introdução, problematização, e aí por diante, a estrutura convencional de um trabalho, objetivos, fundamentação teórica e tudo mais. Já vem bastante coisa, você vai perceber que esse arquivo já é grande pra caramba, tem 21 páginas, certo? Então o que você vai fazer? Primeiramente, para os usuários de Office 2013, você tem uma opção que você pode clicar em cima de uma, por exemplo, lista de tabelas ou lista de equações, em cima de algum título. Você clica com o botão direito e vem aqui expandir e recolher, você recolhe todos os títulos. E aqui está a estrutura do seu trabalho. Olha só, lista de tabelas, equações, figuras, abreviaturas e identificação. O sumário, ele fica dentro da identificação. Não tem como tirar ele daqui. E tem os motivos de configuração, na verdade, para ele não estar separado, aparecendo como tópico aqui. Mas enfim, depois eu mostro como fazer as exclusões dos tópicos e falo como trabalhar para a exclusão de tópicos do tópico específico, dados de identificação, para você deletar ele sem deletar o sumário. Em resumo, é isso. E nas outras partes, introdução, problematização e tudo mais. Ok? Para os usuários de Office 2010, você aperta a tecla Ctrl e a tecla L juntamente. E ele vai aparecer uma janelinha do lado de navegação. Você vai ter só 3 botõezinhos ali em cima. O primeiro deles vai ser de títulos. E você vai ter exatamente a mesma coisa que você está vendo aqui no meu computador, só que com uma lista. Eu, particularmente, prefiro utilizar isso daqui para fazer a operação que nós vamos fazer agora. Por exemplo, digamos que meu trabalho é um trabalho simples, eu não tenho nem problematização, nem justificativa, nem hipóteses, nem objetivos. Eu quero excluir isso tudo do meu trabalho. Ok, você não vai ir lá selecionar e mandar deletar. Você vem aqui, por exemplo, não tem objetivos, clica com o botão direito e manda excluir. Não tem hipóteses, clica com o botão direito e exclui. Sem justificativa, também o mesmo procedimento. Assim você pode excluir todos os itens, não tem problematização também. Você pode excluir todos os itens de forma automática e daí depois começar a fazer o seu trabalho normalmente. Por exemplo, começando lá pela introdução, ali você faz a introdução do seu trabalho. Normal. Tem que ser utilizado dessa maneira a exclusão dos itens pelo seguinte motivo. O nosso sumário automático, a nossa numeração automática, a configuração automática depende que você execute as operações conforme eu estou indicando. Você também pode, por exemplo, selecionar aqui a linha metodologia, não selecionar a palavra, mas clicar, por exemplo, em metodologia e dar um delete. Ele vai fazer a mesma coisa que clicar com o botão direito aqui. Qual a diferença? A diferença é que, dependendo como você selecionar ali, você pode excluir alguma coisa errada, certo? Então é melhor utilizar as exclusões de tópicos por aqui. Eu vou voltar os tópicos todos, vou fechar esse arquivo aqui e vou abrir um arquivo novo. Padrão ABNT Unemate. Aqui, pronto. Eu falei que o tópico dados de identificação não é possível excluir da mesma maneira que os outros, porque se você excluir, como você vai perceber, o sumário vai sair dali também. Viu? Ele pula direto para a introdução. Para evitar esse tipo de situação, caso o seu trabalho seja um trabalho convencional, sem a necessidade de todas essas identificações aqui, que são do TCC1, você clica lá, aqui no final, da folha, aqui, ele vai, quando você clicar aqui embaixo, ele já vai pré-selecionar a última linha, lá, o final da última linha. Clica e arrasta com o mouse até a letra D.
só até a letra D. Daí você deleta. Você aperta delete de novo. Agora o sumário passou para cá, certo? A partir desse ponto, você pode deletar a letra D, ok? Por que isso? Porque senão o sumário vai entrar dentro da linha do próprio sumário. Se eu mandar fazer agora, por exemplo, a atualização do sumário, o sumário vai aparecer aqui, e o sumário não aparece no sumário, certo? Você vai perceber, agora vamos entrar em uma outra etapa, configuração de estilos. Você vai perceber que quando eu fiz isso, eu deletei, o sumário passou a aparecer aqui, né? Só que ele não pode. Se ele aparecer aqui, como eu disse, ele também vai aparecer aqui quando você atualizar. Ó, apareceu lá sumário. E ele não pode. Então, para isso, a gente seleciona o sumário, você vai clicar ali no estilo cabeçalho do sumário. Ok? Daí você viu que automaticamente ele vai sumir daqui. Esse daqui é uma operação que vai ser corriqueira, na verdade você vai executar várias vezes, até o momento em que você realmente for fazer o TCC1, você não vai precisar dos dados de identificação do trabalho, mas quando você for fazer o TCC1, você vai precisar. Então ele já vem por padrão com o negócio, é mais fácil você deletar do que você criar, certo? Então, ok, continuando. Vamos lá. Agora, deixa eu ver o que eu tenho programado aqui. Exclusão de tópicos, utilizando os estilos. Ah, certo. Eu comecei a apresentar a utilização dos estilos e parei. Como funciona a formatação efetivamente dentro desse arquivo? Deixa eu aumentar o zoom aqui para podermos ver melhor o texto, certo? Eu vou digitar alguma coisa aqui, um texto qualquer. Certo? Beleza. Esse texto, eu quero, por exemplo, dizer que aqui é uma citação longa. Uma citação longa. Então eu tenho um estilo aqui em cima. Ó. Você vai clicar nessas setinhas, você vai ter um estilo chamado citação longa. Quando você clicar nesse estilo, automaticamente o arquivo já configura o teu texto ali, o teu parágrafo, para os 4 centímetros de afastamento, fonte 10, sem espaçamento, tudo certinho. Daí, dessa maneira, você não precisa configurar cada parágrafo ou ficar copiando parágrafos já configurados por você mesmo para outros arquivos. E, a partir do ponto que você já usa o estilo ali, você garante que seu arquivo vai estar realmente configurado como o padrão ABNT da Unemat, certo? Então, ok, vamos voltar lá. Ó. Se você clicar em qualquer ponto do seu texto, por exemplo, eu estou aqui no meio desse parágrafo, o Word identifica onde começa e onde termina o meu parágrafo. Se eu mandar voltar para o texto formato parágrafo, ele volta ao texto convencional, o texto normal do Word. Aqui, o normal, na verdade, do corpo de texto, não o normal do Word. Daí temos outros tipos de estilos. Vamos lá, eu vou explicar um por um. O parágrafo é, obviamente, o que você já acabou de saber, que é o texto convencional, o corpo do texto. O citação longa eu já mostrei, né? O listas, ele já é um padrão já configurado para quê? Para esses textos aqui, ó. Vou te mostrar. Deixa eu botar aqui em cima. Ó, lista de abreviatura, por exemplo, ó, quando você clicar aqui em cima, vai estar lá, listas, certo? Caso você crie uma nova lista, igual eu vou fazer agora, daí você seleciona o padrão listas. Por exemplo, eu vou vir aqui, vou até diminuir o zoom para você ver o que vai acontecer. Eu vou criar uma lista nova chamada lista exemplo e vou colocar no padrão lista. O que você vai perceber? Ó, quando eu passo o cursor lá em cima, ele já transforma a lista no formato de lista mesmo, né? Ele já vai criar um tópico. Deixa eu abrir aqui, Ctrl L, vim no títulos, você vai ver aqui que tem a lista exemplo, ó, certo? Ela vai estar, deixa eu ir lá, lista exemplo, vai estar tudo maiúsculo aqui na configuração, por mais que esteja minúsculo aqui, porque é da configuração mesmo ele fica maiúsculo, certo? Já está formatado para isso. Ele já faz a quebra automática de página,
E toda lista sempre começa uma página nova, assim como todo tópico principal de nível 1, como 1, 2, 3, 4, esses daí sempre vão começar em uma página nova. Ok, mas não é o interesse agora, só mostrei como funciona e vamos continuar agora mostrando os próximos textos. Eu vou ali na capa para mostrar esse próximo formato de texto aqui, que é o texto da capa. Você também não vai utilizá-lo muito, porque na verdade, onde você precisa fazer as edições, já está pronto, é só você pegar e colocar o nome. Você dificilmente vai precisar selecionar esse texto capa. Mas o que é o texto capa? É todo o texto que fica aqui dentro da capa, certo? Simples assim. E é todo o texto que está aqui, menos o texto da folha de rosto, que é esse pequenininho aqui, ó, onde você coloca o orientador e para que você está desenvolvendo o trabalho, certo? Esse texto de rosto já está pré-configurado assim como os outros. Então, deixa eu deletar tudo aqui. Vamos continuar. Tópicos. Vamos achar algum lugar onde tenha tópicos. Aqui onde eu estava fazendo os exemplos. Esse texto aqui que eu tinha inserido antes, eu transformei ele em citação antes, vamos transformar ele em tópico. Como você pode ver, é só selecionar o item tópico ali e ele já fica configuradinho com o afastamento, tudo certinho. Ok? Quando você aperta Enter e colocar qualquer item aqui, né, ele já está configurado. E se passar de uma linha, ele segue essa formatação ali. Não tem segredo também a utilização dos tópicos. Se durante o seu texto você quiser criar um tópico antes de formatar seu tópico antes de você digitá-lo, você pode simplesmente, por exemplo, no final de um parágrafo, apertou Enter, ele vai estar selecionado o estilo parágrafo. Se você selecionar o estilo tópico, ele já passa para o estilo tópico e você digita seu texto, certo? Voltou já, vamos colocar 3 citações aqui. Ok? Beleza. Agora eu não quero mais tópico. Quero voltar para o texto normal. Vai lá, clica em parágrafo e pronto, continua escrevendo. O próximo item da lista é o título. Na verdade é um conjunto, né? São vários. Tem o título 1, título 2, 3 e 4. Que são os 4 níveis de título. Bem, o título 1, assim como o texto das listas, ele também automaticamente passa para a próxima página. Ó. Por exemplo, eu peguei o texto ali, ó, cliquei no texto 3 e selecionei o título 1. Ele já segue a numeração e transforma tudo em negrito, maiúsculo, conforme as normas, certo? Apertou Enter, ele já passa automaticamente para o parágrafo e você pode começar a digitação. Dificilmente também você vai criar um novo título, né? No caso, título 1, você vai criar título 2, título 3 e 4, certo? Mas se você precisar, você já sabe como faz, é só pegar e clicar no título 1 ali no seu texto. Não tem segredo. Vamos passar agora. O nosso próximo estilo, então, é o título 2. Eu vou colocar aqui um exemplo, título 2. Já vou também colocar o título 3 e o título 4. Certo? São os 3 exemplos ali. Vou aumentar o zoom. Bem, o título 2 é só selecionar até algum padrão, na verdade, para todos os estilos de texto. Certo? Selecionou, ele já está configurado aqui, ele já segue a numeração. Apertou Enter depois de um título, ele já seleciona automaticamente o texto parágrafo, que você já pode digitar à vontade. Aqui também. Certo? E assim sucessivamente. Se você, por exemplo, inserir um título de nível 3 novamente, ó, ele continua a numeração, 3.1 para 3.2. E o que acontece a mais?
depois isso daqui ser inserido automaticamente no sumário. Deixa eu ver se falta algum título. Ah, sim, falta legenda, bibliografia e cabeçalho. O cabeçalho, na verdade, é o estilo exclusivo lá do sumário, que eu já expliquei, é esse daqui. Quando você selecionar esse texto aqui, caso você tenha deletado a lista de identificação, você vem e seleciona, ele vai estar como texto lista, você vem e coloca ele como cabeçalho, certo? Daí você não vai ter problema do sumário aparecer dentro do próprio sumário, como eu já expliquei antes. Agora, para o nosso próximo estilo, que é o estilo legenda, eu vou ter que ensinar a fazer mais algumas outras operações. Inserir imagem, objeto e equação. E daí, por último, vai ser o referencial teórico. Para inserir imagem, acredito que a maioria já sabe como fazer, mas, por exemplo, na introdução eu vou inserir uma imagem. Eu clico em inserir, imagem, certo? Vou selecionar aqui na minha área de trabalho, farol, e vou colocar uma legenda para essa imagem. Mas, antes disso, eu pego e seleciono o meu farol aqui, a imagem que eu acabei de inserir, e clico em legenda, para ele ficar seguindo a formatação do nosso texto legenda. Mesmo sendo uma imagem, não é uma legenda, né? Mas segue essa formatação aqui chamada legenda. A partir do momento que eu já inseri a imagem, eu clico com o botão direito nela e vou em inserir legenda. E aqui eu tenho algumas opções. Eu posso colocar como equação, figura ou tabela. Nesse caso é uma figura. Eu vou dar um espaço, um tracinho ali, e vou colocar farol. Ok? Você clicando em OK, ele insere o texto ali embaixo, conforme a opção, na verdade, que você tem duas opções. Deixa eu mostrar ali novamente. Se você pode colocar abaixo do item ou acima do item. Mas, por padrão ABNT, imagens ficam abaixo e fórmulas, equações, no caso, ficam para o lado direito e tabelas ficam acima. Mas, enfim, a imagem ele já pré-seleciona o texto para ficar embaixo, a legenda fica embaixo. Certo? Se eu apertar Enter, colocar parágrafo, por exemplo, eu continuo meu parágrafo normalmente, sem nenhum problema. Certo? Ele já tem todos os espaços, perceba que eu não dei Enter a mais aqui, ó, para inserir a minha imagem, ele já tem um espaçamento correto entre o texto e a imagem, e nem entre o texto, entre a figura e a legenda. E também não tem Enter entre a legenda e o texto. Está tudo já pré-configurado. Se você utilizar os estilos, você não terá problema nenhum de Enter, no caso linha em branco sobrando, ou textos sem configuração, certo? O segredo, como você deve ter percebido, pouco utiliza a seleção das coisas. Você simplesmente clica dentro do elemento que você quiser, por exemplo, esse parágrafo, e muda ele para o jeito que você quiser. Certo? Você vai passando o mouse em cima dos estilos e ele vai pré-formatando ali para você visualizar como vai ficar. Mas enfim, vamos continuar. Agora a imagem já foi inserida. Eu vou inserir mais uma outra coisa aqui embaixo. Deixa eu ver qual que é o próximo item. Objeto. Ah, certo. Agora vai ser meio que um parênteses dentro da aula, que pela solicitação da professora, eu vou explicar mais ou menos como imprimir um arquivo em formato PDF, um arquivo do AutoCAD em formato PDF, para você poder inserir ele aqui dentro de maneira que não fique feio, digamos assim, né? Fique configuradinho, bonitinho. Então vamos lá. Vou ter que abrir primeiro o meu AutoCAD aqui para explicar. Deixa eu pegar e abrir um arquivo que eu já tenho preparado para isso. Os desenhos que eu fiz para uma aula de mecânica. Ok. Por exemplo, esse arquivo aqui. Esse arquivo, a minha configuração de penas já está configurada. Eu tenho uma configuração de penas, aqui na verdade são apenas os layers, mas eu vou mandar imprimir. Plot.
certo? Aqui na impressora, eu seleciono o formato Adobe PDF. Caso não esteja aparecendo o Adobe PDF, é porque você não tem o Adobe instalado no computador. Então você precisa instalar. Eu não vou explicar como fazer isso, porque senão a aula fugiria do foco. Mas você precisa ter o Adobe funcionando no seu computador. Daí aparece essa impressora. Vou selecionar o Adobe PDF. Ok? Daí, dentro do Adobe, eu posso selecionar qualquer formato de página que eu queira. Só que os formatos, na verdade, são muito grandes. Por exemplo, um A4. Se eu inserir um A4 dentro do A4, não vai dar certo, né? Então, o que acontece? Eu posso criar um tamanho de página. E para isso é simples. A aula já virou do AutoCAD, né? Mas enfim, vocês vão me perdoar por isso. Você clica em Propriedades e você tem aqui, ó, Custom Properties. Você cria um novo, você clica ali no botão, né? E você vem adicionar. Eu, por exemplo, aqui criei um negócio chamado quadrado. Vou colocar aqui o nome do papel. Quadrado. Ou imagem, ou o nome que eu quisesse utilizar. Daí a largura eu posso colocar em centímetros aqui. Eu deixo 200 por 200, que é uma figura de 20 centímetros por 20 centímetros. Certo? Adicionar. Pronto. Clicou em OK. Clicou em OK novamente. E ele pede para você criar uma... Você pode salvar aqui como uma impressora nova. Como você vai ver ali, ele vai criar um PC3 do Adobe PDF. E agora o nosso quadrado vai estar aparecendo aqui, ó, certo? A partir do ponto que eu selecionei o quadrado ali, que é o meu tamanho de página, digamos, eu seleciono o formato de configuração de layers. Aqui você configura os layers, mas assim, essa configuração eu não vou explicar como fazer. Se quiser o meu arquivo padrão do AutoCAD, eu posso passar ele também, mas na verdade isso varia de pessoa para pessoa como se utiliza. Mas caso você não tenha um padrão pré-definido, você pode colocar monocromático, daí o seu desenho vai ficar tudo preto, certo? Mas se você já tiver um arquivo definido, você vai ter, além de preto, as espessuras específicas. Eu vou deixar ali o meu detalhamento, por exemplo, e vou mandar imprimir esse desenho aqui, certo? Ele vai imprimir em algum lugar como um arquivo. E eu vou, por exemplo, colocar aqui figura 2. Ele vai salvar e vai abrir. Olha só, o meu desenho como vai ficar. Se eu colocar o zoom em 100% aqui, vai ficar assim. Está configurado, é simples o desenho, mas esse procedimento serve para qualquer trabalho, uma planta ou alguma explicação que você vai utilizar a forma gráfica. Você cria aqui no AutoCAD e faz esse trabalho específico. E está aqui o meu arquivo chamado figura 2. Ok? Então está aí uma breve explicação de como se imprimir o arquivo de forma que fique configurado, sem você precisar ficar tirando print screen do AutoCAD ou editando no Paint ou qualquer coisa do gênero. Você simplesmente imprime o arquivo em PDF e daí agora sim você pode importar esse arquivo aqui dentro. Para isso, você clica em Inserir, daí você tem aqui, ó, um botão chamado Objeto. Talvez, dependendo do tamanho de sua tela, ele não esteja aparecendo. Mas é essa janelinha aqui, ó, Objeto. Clicou aqui, nós temos várias opções. Por sinal, você vai perceber que tem até como importar um arquivo do AutoCAD. Não recomendo. É muito chato trabalhar com um arquivo do AutoCAD dentro do Word. O Word fica bastante pesado. E ele vai abrir o AutoCAD toda vez que você precisar mexer no arquivo. Enfim, é um saco, certo? Por isso eu prefiro trabalhar com ele em PDF. E o arquivo fica bem menor também. Beleza. Aqui eu vou selecionar o primeiro item, Adobe Acrobat, certo? E vou clicar em OK. E daí agora eu posso selecionar o meu item. O meu item, no caso, foi o que eu acabei de criar ali, ó, figura 2. Ele vai abrir o Acrobat para me mostrar o arquivo. Eu posso só fechar ele. E pronto. Está aqui a minha figura. Ele pré-ajustou para caber dentro da folha. Eu diminuo para o tamanho que eu quiser.
deixar menor aqui. E pronto. Desse tamanho tá bom? Tá bom. Agora eu coloco ele, assim como a imagem, eu coloco ele com a configuração legenda e insiro uma legenda. Clica com o botão direito, inserir legenda, a figura 2 é exemplo do PDF. Pronto, está ali o meu arquivo já configurado. Perceba que quanto maior o espaço que você deixar lá na sua página, ó, antes de pegar a linha, fica um espação às vezes entre a tua legenda e o teu desenho. E pode ficar estranho isso, então na hora que você for imprimir, tenta selecionar o mais próximo possível da base do seu desenho, para não ter problemas de ficar meio que desconfigurado, digamos assim, no seu arquivo. Ok? Voltando, qual que é o próximo item? As equações. As equações é o mesmo procedimento. Eu vou colocar aqui, equação exemplo. Eu vou inserir uma equação. Geralmente o pessoal clica em inserir e equações, né? Equação aqui no caso. Funciona? Funciona. Aparece essa janelinha aqui, você tem diversas opções para você trabalhar com equações. Só que quais os problemas de se trabalhar com esse tipo de equação? Ele tem uma certa dificuldade para configuração em formato de texto. Às vezes, quando você aperta Enter, ele diminui a equação, ele desconfigura. E, principal, você não tem como inserir uma legenda para esse texto aqui. Bem, talvez eu não saiba como fazer, mas eu não consigo inserir aqui, ó, uma legenda para minha equação, certo? Então, como eu faço para inserir uma equação diferente? Eu vou inserir, daí eu tenho lá objeto, novamente, e você seleciona aqui, ó, o Microsoft Equation 3.0. Ele é para estar disponível em praticamente qualquer computador. Eu acredito que de 2007 para frente todos os Office vão ter esse Equation 3.0. Caso não tenha, daí você terá algum problema, talvez vai ter que reinstalar o seu Office de uma maneira mais completa, digamos assim. Mas enfim, é provável que você tenha. O Equation 3.0, clicou em OK, ele muda a sua tela e aparece apenas uma barra aqui para você ter todas as suas ferramentas de edição de equação. Os botõezinhos são pequenos, dependendo da sua resolução de sua tela. É realmente ruim de trabalhar, mas as equações ficam muito mais apresentáveis e você pode colocar uma legenda para elas. Por exemplo, eu vou colocar uma equação aqui, qualquer, somatória de, por exemplo, x barra sobre a integral de y barra. Estou inventando essa equação agora. Pronto. Terminei minha equação. Posso igual ou qualquer coisa, enfim. A equação você que faz. Clicou do lado de fora e tem lá uma equação. Como você pode ver, ela vai ficar selecionável como um objeto mesmo, com ajustes, mas você não pode ajustar nada, na verdade. Fica ruim se você fizer isso, na verdade. Deixa ela na proporção que ela já vem, porque já está configurado para ser baseado na configuração desse arquivo, tá? E OK. Colocou a equação, clica com o botão direito nela. Primeiro, coloque ela como formato legenda, para ela ficar centralizada. Clique com o botão direito nela, inserir legenda. E aqui você vai colocar equação. Eu vou colocar equação exemplo. E OK. Perceba que o nosso texto fica para cima da equação. Só que precisamos que ele fique do lado. O que você vai fazer é efetivamente selecionar o texto. Seleciona a linha inteira ali, ó, do jeito que eu expliquei antes, né, clicando do lado de fora. Daí você recorta isso daqui. Vou recortar. Clica aqui na frente da equação
dá um espaço e manda colar. Ctrl V. Pronto. Equação 1, equação exemplo. Ok. A partir desse ponto, tanto sua equação quanto a sua figura inserida como objeto e a sua figura inserida como imagem, todas têm legenda. Essas configurações já estão definidas e você tem automaticamente as suas listas geradas, assim como o sumário. Por exemplo, aqui, ó, lista de figuras. Indiferente do momento onde eu estiver trabalhando, o lugar que eu estiver trabalhando. Posso estar aqui, ó, por exemplo, aqui com o mouse aqui em cima, né, em lista de figuras. Eu vou lá em referências e mando inserir índice de ilustrações, nesse botão aqui, ó. Daí eu tenho, por exemplo, lista de figuras, equações e tabelas. Como eu estou na de figuras aqui, eu vou mostrar de figuras. Coloquei figuras, deixa marcado incluir o nome e número e clique em OK. Daí, ele vai dar essa mensagem. Por quê? Porque já existe uma lista de figuras que já está pré-pronta no lugar certo. Você vai clicar em sim. Ele só vai atualizar aquela lista que já existia. Quando você pega o seu arquivo, geralmente você vai deletar esses textos aqui de cima, ó, e deixar só a sua última linha. Deixa eu voltar ali. Deixar assim como estava no original, né? Você vai deletar esses textos aqui em cima, que são meramente explicativos, e manda atualizar a sua lista. Não tem o botãozinho de atualizar aqui, mas temos lá o inserir índice de ilustrações, que vai fazer exatamente a mesma coisa. Figuras, clicou em OK, pronto. Ele atualiza ali para você. E ele traz a numeração das páginas. Se você for escrevendo mais texto, a numeração vai mudando, não automaticamente, né? Ela vai mudando toda vez que você mandar atualizar aqui, inserindo a lista de figuras, por exemplo. Certo? Olha aqui, está o farol do exemplo e o farol que já está, na verdade, pré-configurado lá embaixo, inserido lá embaixo, ó, aqui, no corpo do texto, que é a parte escrita do texto ali que eu já falei que já vem pré-configurado. Bem, voltando lá em cima, eu, por exemplo, vou atualizar agora a minha lista de equações. Eu já tenho uma equação lá, que é a equação exemplo, certo? Eu vou inserir uma nova equação. Venho aqui em referência, inserir índice de ilustrações e mando equação. Clicou em OK, atualiza, ele trouxe ali minha nova equação, a equação 1, que no caso é a equação exemplo, que está na página 7, certo? E obviamente ele vai organizando pela ordem da inserção das equações, né? A equação 1 veio primeiro, então essa passou a ser a 2. Ele vai fazendo essa numeração automaticamente para ti. E cadê o último? A lista de tabelas. Eu não inseri nenhuma tabela ainda. Vou explicar como inserir tabelas agora. Vamos lá. Vamos selecionar o parágrafo aqui. Vou inserir uma tabela. Bem, a tabela é simples para inserir. É só clicar em inserir, tabela, e você configurar quantas linhas e quantas colunas você quer. Depois você tem que ficar configurando essa tabela aí baseado na formatação ABNT, que no caso, como eu falei, não é o foco para mim ensinar como formatar esse arquivo, fazer a formatação da tabela. Mas aqui embaixo você já tem um exemplo de como deve ser um modelo de tabela. Você pode usar ele como modelo e acrescentar mais, por exemplo, mais colunas ou mais linhas conforme a necessidade. Você pode clicar selecionar uma linha aqui, por exemplo, adicionar mais linhas, ó. Dependendo da sua versão do Office, não aparece esse botãozinho de mais ali. Você tem que clicar na linha, clicar com o botão direito e ir em inserir, daí você coloca linha acima ou linha abaixo, por exemplo, linha acima. E aí você começa a preencher a sua tabela, faz conforme sua
necessidade. Se você quiser excluir uma específica, clica com o botão direito, por exemplo, uma coluna, né? Seleciona a coluna, clica com o botão direito e exclui a coluna. Para selecionar a coluna inteira, como eu fiz aqui, você vem com o cursor em cima do topo da tua tabela e ele começa a ficar um itemzinho, um ícone preto ali, ó, cursor. Você clica, ele seleciona a coluna inteira. Daí você clica com o botão direito e manda excluir, por exemplo. Excluir, certo? E obviamente que depois você tem que formatar os tamanhos certinhos ali. Vou deixar como estava, não vou bagunçar isso daqui. Não é esse o foco. Mas enfim, para inserir uma tabela, você insere a tabela e quando você mandar gerar a lista de tabelas, cadê? Vamos ver onde que está a lista de tabelas aqui. Já tem um exemplo. Você faz do mesmo jeito. Inserir, referências, índice de ilustrações, tabela. Ok? Ele vai pedir para quer atualizar que existe? Sim, ele atualiza. Você não deletando essa linha, por exemplo, essa daqui não é bom deletar, nem essas daqui. Por quê? Bem, quando você pega o seu arquivo, inicialmente, você, como eu falei, você pode excluir diversos tópicos lá, né, do jeito que você quiser. Relembrando, para excluir você aperta Ctrl L e vem aqui em títulos, né, e daí você pode excluir tudo que você não achar interessante no arquivo padrão. Mas eu não recomendo excluir as listas antes de você terminar o seu trabalho. Por quê? Porque às vezes você nem sabe que vai utilizar uma equação, nem sabe que vai usar figura ou tabela, e muito menos abreviatura. Você não imagina que vai usar. E daí quando você estiver terminando o trabalho, você fala, pô, agora eu tenho que fazer uma lista de equação. E daí você deletou já esse negócio, você vai ter que fazer manualmente. É difícil? Não é difícil. Vou até mostrar como é que faz. Vou excluir esse daqui. Certo? Pronto. Embaixo de lista de tabelas vem a lista de equação. Vou dar um Enter aqui. E vou colocar aqui, por exemplo, lista de equações. Com acento, né? Não está aparecendo acento? Enfim, deixa sem acento, só para mostrar mesmo. E vou aqui em texto listas. Como eu falei, vou até diminuir o texto de novo aqui. Ó, ele está lá, ó. Cliquei aqui em lista de equações, texto listas, ele joga para baixo. E agora aparece a minha lista de equação ali. Daí o que eu faço? Dou um Enter e mando aqui inserir o índice de ilustrações. Eu posso colocar aqui as equações. Ó. Ok. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Não é difícil nem um pouco. É só você vai ter que fazer de novo, só isso. Mas eu não acho interessante ficar refazendo uma coisa que já está pré-pronta. Então deixa do jeito que está. Não exclui. Quando terminar o trabalho, realmente é inútil esse tipo de coisa, que não tem as listas, você vai excluir todas. Certo? Ok. Vamos agora para o sumário. Deixa eu mostrar aqui como é que funciona o sumário. Ele é bem simples, na verdade. Você não vai precisar excluir ele. Isso daqui geralmente vai ter nos seus trabalhos, né? Você só vai atualizar ele. Se você utilizar exatamente a nomenclatura que eu estou dando aqui para título 1, para título 2, 3 e 4, esses itens vão aparecer no sumário. E o que mais vai aparecer no sumário? O texto das listas. Então, tudo que for texto lista ou texto 1, texto 2, 3 ou 4, aparece no sumário. Não sei se eu criei mais alguma coisa. Criei. Criei aqui, ó, por exemplo, na problematização, texto, título 2, título 3, título 4. Ele segue um espaçamento certinho e uma formatação específica. Daí, existe um certo espaço aqui que é um pouco maior do que o normal, né? Mas esse espaço é especificamente por causa da seguinte necessidade. Às vezes você vai ter um tópico, por exemplo, 3.10.12. Quando você acrescentar mais 2 itens aqui, 2 números,
ele vai vir até mais ou menos onde está meu cursor. Se não tiver assim, com esse espaçamento, quando você adicionar mais números aqui, ele vai quebrar o seu texto. E, como eu falei, o foco não é ensinar configuração. E isso seria exatamente configuração, para você ajustar esse sumário aqui, por exemplo. Enfim, ele gera o sumário automático. Se o sumário passar para mais uma página, ele joga a introdução para outra. Quer ver? Eu vou mandar criar mais uns textos aqui. Tudo com título 2. Ó. Certo? Daí o que vai acontecer lá no meu sumário, ele vai jogar tudo para baixo. Ó. Quando você manda atualizar, sempre clica em atualizar o índice inteiro. Pronto, ele jogou, o sumário passou uma linha para baixo. Ok, ele joga automaticamente a minha introdução para a próxima página. Ah, e falar em introdução, tem outro detalhe. Você não vai precisar configurar a numeração de páginas. Não sei se você já reparou, mas esse arquivo está dividido de uma maneira em que você não precisa separar o arquivo de capa e de texto especificamente, como muita gente faz. E também tem o pessoal que faz um quadradinho branco e coloca em cima do número da página. Enfim, esse arquivo já está configurado, capa e contracapa não tem numeração. As listas têm numerações em romanos, 1, 2, 3, tudo em romanos, né? E a partir da introdução, começa a numeração com números. Ela já vai seguir, por exemplo, eu vou ver que está na página 7, né? Eu vou excluir, por exemplo, a minha lista de abreviaturas. Ó, vou deletar ela aqui. Some tudo que tem. Ó, não sumiu. Minto. Vou excluir aqui, ó. Viu por que não é bom deletar dentro do texto? Vai ficar ruim. Clica em excluir a lista de abreviaturas. Agora sim, excluir tudo. Deixa eu até fechar aqui. Vamos voltar lá nos meus... Cadê? Me perdi aqui. Ah, certo. A introdução, que eu passo para a página 6, quando eu excluir a lista. Vou excluir a lista de figuras. Lista de figuras, cadê? Aqui. Excluir. Passou para a página 5. E assim por diante. Você viu que eu deletei minha lista de figuras e sumiu o meu sumário, né? Pois é. Por que sumiu o sumário quando eu escolhi a lista de figuras? Porque, como eu disse, o meu... Cadê? Deixa eu achar o sumário de novo. Estou me perdendo no arquivo aqui. Já tinha excluído o sumário antes. Ah, certo. Eu excluí o sumário quando eu excluí a lista de abreviaturas. Desculpa. Quando você exclui um item que está acima do nível sumário, ele vai excluir o sumário automaticamente. Então, por exemplo, o sumário está abaixo da lista de abreviaturas. Se eu deletar a lista de abreviaturas, some o sumário. E como eu falei, para você trazer o sumário aqui em cima, você pode clicar Shift aqui, ó, na frente do L, de preferência, e vem até aqui no final, aperta Shift e clica. Daí você deleta. Ele vai trazer o sumário aqui, certo? Ó, você vai ver que já está agora no formato cabeçalho. Se caso não estiver, você seleciona o texto, ou só clica nele e manda ficar no formato cabeçalho. Vamos fazer agora um outro macetezinho que é para você criar sua referencial bibliográfico. Eu vou fechar esse arquivo aqui que já virou uma bagunça e vou criar um novo formato ABNT aqui, certo? Beleza, vamos para algum lugar aqui onde eu posso colocar um referencial. Aqui na justificativa, na introdução, por exemplo. Eu quero citar alguma coisa. Beleza, como que eu faço isso? Para você fazer manualmente, você tem que ficar se preocupando com a normatização e o que vem primeiro, o que vem depois e tal, né? É para evitar essa tua dor de cabeça aí
que você fez aquele negocinho lá no começo da videoaula, de trazer esse formato aqui, ó, para dentro do Word, que é o formato ABNT, certo? Então, como você vai fazer uma citação? 2 macetes. Primeiro, vamos achar alguma citação para fazer. Eu tenho aqui um item já que eu tinha pré-selecionado. Essa matéria aqui. Não é grande coisa, só porque ela tem as informações que eu preciso, certo? Eu quero fazer uma citação. Eu vou utilizar esse parágrafo aqui, ó, e copiar ele na íntegra para o meu trabalho. Se eu pegar e der um copiar aqui, ou Ctrl C, todo mundo usa, se eu fizer isso daqui e mandar para dentro do meu trabalho, primeira coisa, você vai perceber que ele não está configurado como o restante do trabalho. E às vezes, por mais que eu mande colocar para algum estilo específico esse parágrafo, ele não vai ser realmente formatado corretamente. Nesse caso aqui ele vai. Se eu clicar em parágrafo ele vai. Só que alguma coisinha pode ficar, algum negrito, alguma coisa errada pode permanecer. E para você evitar esse tipo de coisa, você vai fazer o quê? Você vai importar primeiro esse arquivo, esse texto, copia ele, para dentro do bloco de notas. Onde que fica o bloco de notas? Indiferente se você usa o Windows 7 ou Vista ou o Windows 8. Você vai clicar no botão iniciar e você vai digitar bloco de notas. Aqui, ó, bloco de notas. É um arquivinho que já vem padrão do Windows e é extremamente simples, só para visualização de texto, certo? E aqui dentro, ó, eu copiei já o meu arquivo, né, o meu texto. E aqui dentro eu vou colar ele. Daí ele vem, só que sem formatação nenhuma. Daí daqui eu posso copiar e trazer para dentro do meu Word. Então é simples. Toda vez que você estiver fazendo trabalho, vai fazer citação, você pega, vem lá na página que você vai copiar alguma coisa, você copia, daí você vem no bloco de notas, cola, daí copia de novo e cola no Word. Vou repetir o procedimento. Copia, cola no bloco de notas, copia do bloco de notas e cola no Word. Pronto. A partir desse ponto você tem o seu texto livre de qualquer configuração inicial. Daí você, por exemplo, pode colocar aqui, como nesse caso, uma citação longa. E como eu faço efetivamente a citação? Agora vem a parte que vai quebrar o seu galho, que é a parte de pré-configuração desse arquivo, que ajuda bastante mesmo. Aquela parte chata que você fez lá no começo de copiar o arquivo para dentro da pasta correta, que é esse da ABNT aqui, ó, aquilo servia para você poder fazer a citação da forma mais rápida possível, sem ter que se preocupar se primeiro é o nome do artigo, ou primeiro é o nome ou o ano de publicação, o que vem primeiro e o que vem depois. Você simplesmente cadastra a sua citação da seguinte forma. Vamos lá, adicionar nova fonte bibliográfica. Daí eu venho lá na minha página e vou localizar as informações. O nome do cara é uma mulher, Diane Lourenço. Ok, vamos lá no Word. Primeiro, tipo de fonte bibliográfica. Tenha uma ou outra, apenas que esse formato ABNT não funciona, mas site, livro, seção de artigo de revista, tudo funciona. Nesse caso é site. E o nome dela é, esqueci de novo, Diane Lourenço. Certo? Ok. Nome da página da web. Vai ser o nome aqui do artigo, no caso. Eu vou colocar aqui. Nome do site. O nome do site é lugar certo. Ano de publicação. Foi publicado em 2013. Ano de acesso, 2014.
mês, 4, mais 3 ainda, dia de acesso, deixa eu ver aqui, 27, e a URL, que é o endereço específico. Você vem lá, vai copiar, só clica na tua barrinha lá, né? Copia o link inteiro e cola aqui na URL. Pronto. Você clicou em OK, ele já vai lançar ali, ó, Lourenço 2013, certo? Quando eu for fazer uma nova citação desse mesmo texto, eu não preciso repetir todo esse procedimento, claro, né? Por exemplo, eu venho aqui e falo... eu vou copiar outra parte lá. Copiar mais um pedacinho qualquer. Só para dizer. Aqui. Copia, cola no bloco de notas e aqui você passa. Copia de novo, cola aqui. Uma citação curta. Ok, daí eu quero inserir que foi o Lourenço que falou novamente. Vou lá em referências e aqui ó, tem aqui já o Lourenço. Clicou, já aparece ali. Daí já está o Lourenço selecionado. E ok, assim você vai cadastrando todas as suas referências durante todo o seu trabalho monográfico ou o trabalho que você estiver fazendo de qualquer matéria. Não interessa. Tem que fazer a citação, tem que ser desse jeito, porque daí, agora, vou fazer a referência bibliográfica da maneira mais rápida possível. Certo? Aqui, ó, vamos lá, referência bibliográfica. Já tem o item chamado referencial bibliográfico no arquivo padrão. Você pode ler isso daqui, obviamente você vai ler a primeira vez que você abrir o arquivo para você saber o que se trata, algumas especificações, algumas normas, mas depois que você lê, você deleta, tipo, eu cliquei aqui no começo, ó, e vem na última linha, com Shift clicado, deletei. Pronto. Agora eu clico aqui na minha referência e só mando atualizar citações e bibliografia. E apareceu aqui o Lourenço. Ele sempre vai vir na ordem alfabética, já está configurado a BNT, tanto a ordem como a citação é feita, quanto a formatação específica do texto. Então, se eu excluir, por exemplo, ó, tem aqui vamos excluir o próprio Lourenço lá, que eu já citei lá em cima. Deixa eu ir lá em cima onde está o Lourenço, vamos ver. E aí aqui eu excluí a citação do Lourenço, por exemplo. O que acontece? Ele não vai excluir automaticamente do meu referencial bibliográfico. Veja só, não some. Mesmo que eu atualize aqui, não some também. Você precisa vir gerenciar fontes bibliográficas. E aí você tem, por exemplo, deixa eu excluir algumas que eu já tinha aqui. Você tem, por exemplo, a lista mestra, que vão ser todas as fontes que você geralmente usa, então ela vai aparecer para todos os arquivos, desse lado aqui, do lado esquerdo, e do lado direito vão aparecer todas as que tem dentro desse arquivo. No caso Lourenço, como eu deletei lá, ó, ele não está aparecendo um Vzinho aqui na frente, porque eu não estou usando ele. Se por acaso eu querer salvar a fonte do Lourenço, eu posso copiar aqui para dentro do meu computador. Agora ele vai ficar fora desse arquivo, vai ficar dentro do arquivo, mas também dentro do meu computador para todos os outros arquivos que eu criar. Mas eu não estou usando ele nesse arquivo, não estou. Então eu mando excluir e fecho. Aí sim eu atualizo a citação bibliográfica e ele some dali. Mas perceba também que tinha outro item ali, leão, que eu não estava utilizando. Se eu mandar excluir e mandar atualizar, também some, certo? A partir do momento que, deixa eu voltar aqui, a partir do momento que eu excluir, não tem Ctrl Z para restaurar esse item não, a não ser que eu tenha salvado para lá. Ó. Então, sempre antes de você excluir uma citação efetivamente da lista de citações, você copia ela para o seu computador até você realmente ter certeza que seu trabalho está finalizado. Daí, se você não for mais usar as referências, você clica nelas ali e manda excluir.
Mas conforme você vai fazendo o trabalho, uma hora você põe estação, uma hora você tira, uma hora você põe, e daí você acaba transferindo o arquivo de um lado para o outro, de um lado para o outro aqui. Mas o referencial bibliográfico sempre vai ser gerado em cima de todos os que tiverem na lista atual. E você vai saber os que estão sendo usados pelo íconezinho, um Vzinho ali na frente. Vou criar uma outra citação, por exemplo, o próprio Lourenço mesmo, eu vou importar ele aqui. Ele não está marcado. Mesmo não estando marcado, quando eu mandar gerar a lista, ele vai aparecer, certo? Só não aparece se eu mandar excluir ele. Atualizei e pronto. Isso daqui é prático. A partir do momento que você acostumar a usar o referencial teórico desse jeito aqui, fica sempre bem fácil para fazer todas as citações. Porque, por exemplo, aqui, deixa eu mandar ele vir de novo aqui, o Lourenço. Aqui, por exemplo, eu vou dizer que isso daqui, por exemplo, foi a citação do Lourenço. Né? Eu chego no final do texto, inserir o Lourenço. E pronto, já está citado a fonte, você já não se preocupa mais com plágio, certo? E a partir desse ponto eu posso mandar trazer ele aqui no referencial bibliográfico. Os autores que você mais usa, geralmente vai existir uma lista deles aqui, e você vai simplesmente ficar importando ele para os trabalhos que você vai fazendo. E os que você raramente usa, você vai tirando do seu trabalho, certo? Por exemplo, esse do Word aqui também não é um arquivo, não é uma fonte que você vai utilizar. Deixa eu ver onde está sendo citado. Aqui em cima, está sendo citado aqui. Se eu excluir daqui e for lá em gerenciar, você vai ver que ele desapareceu dali também. Eu excluo ele ou copio para dentro do meu computador, certo? Bem, novamente eu baguncei um pouco esse arquivo, eu vou gerar um arquivo novo, novamente. Vamos lá em referencial. Referencial bibliográfico. Então, por exemplo, a nossa professora está sendo citada aqui, certo? E está aqui, ó. Se eu excluir alguma citação que ela fez, vamos localizar aqui o leão no texto. Está aqui embaixo. Se eu excluir a citação que ela fez, e aqui embaixo também, não, aqui não tem. E for lá em gerenciar, ela fica desmarcada, certo? Então, em relação a referencial bibliográfico, é isso, não tem muito segredo. Agora eu vou passar mais uma coisinha ainda, que é do cronograma. O cronograma é simples, é a distribuição em questão de tempo do que você vai fazer. Suas tarefas vão estar citadas aqui, por exemplo, escolha do tema, encontro com o orientador, enfim, todas as suas tarefas estarão citadas aqui, e aqui você edita os meses, né? Por exemplo, eu deixei de janeiro a agosto, mas você pode mudar os meses conforme você precisar, colocando as 3 letras do mês ali. Para formatar, ficar cinza, essas coresinhas aqui, você primeiro seleciona tudo, seleciona todas elas ali, e vem aqui em página inicial, ó, você tem cores, né? Você deixa sem cor, tá? E daí, por exemplo, se eu começar em março, digamos, a escolha do tema eu comecei em janeiro, né? Eu venho aqui e coloco a cor cinza. Pode ser o cinza escuro, ou claro, como você preferir. E assim você vai navegando com a setinha do teu teclado e colocando a cor onde você quiser. Fica bem prático para você trabalhar daí. Daí você faz o seu cronograma conforme você quiser, ok? Não tem segredo o cronograma, você exclui o texto inicial e pode usar essa tabela como padrão, e você pode editar também os itens aqui, mas geralmente são esses itens, mas se você tiver um cronograma diferente, você pode
utilizá-lo aqui sem problemas. E se você não quiser mais o cronograma, no teu trabalho você também pode excluir, como eu já expliquei e vou mostrar novamente. Cronograma, excluir. Pronto, ele sumiu do meu trabalho. Ok? Então vamos voltar lá no meu sumário novamente, onde é que ele está, embaixo de dados de identificação. Eu vou atualizar a lista aqui. Sumiu o meu cronograma. Bem, eu acredito que isso finaliza a parte completa desse arquivo. Eu falei bastante, eu repeti muitas coisas, na verdade, durante essa aula, para fixar bem algumas coisas. Mas você utilizando o arquivo por uma vez só, depois de assistir essa aula, eu acredito que você já consegue se adaptar bem com a ideia de utilizar os estilos ali em cima e respeitar as regras que eu fui citando no decorrer da aula. Então é isso, a aula ficou bastante extensa, mas eu acredito que eu explanei todas as situações a respeito do uso desse arquivo e espero que tenha entendido. E então encerramos a aula por aqui. Um abraço.